Boa tarde a todos e a todas. Me ouvem bem? Ouvimos bem. Ouvimos. Sim, ouvimos. Então, para quem não me conhece, eu sou Drayton de Souza, sou decano da Escola de Humanidades e é com muita alegria, o sentimento de grande alegria, eu diria. Estou aqui hoje para apresentar o autor e a obra Reconstruir-se, nada está escrito. O autor é o nosso querido professor, doutor Francisco Arceli Kern, que doravante vamos chamar de Chico. O Chico não é apenas um professor da Escola de Humanidades, o Chico é uma instituição. O Chico é uma fonte de humanidade na Escola de Humanidades. Já que nossa escola se chama de Humanidades, nós vamos chamar nossa escola Escola de Chicos. Porque o Chico, ele é expressão daquilo que nós queremos como escola. E por isso eu também sou muito grato, Chico, pela tua presença, não apenas pelo desempenho, mas pela tua presença no nosso meio, como fonte, como luz, como farol, irradiando humanidade. Gostaria de saudar, além do autor da obra, os nossos colegas professores, nossos colegas discentes, professoras, assistentes, saudar os familiares também do Chico, saudar os nossos colegas do Corpo Técnico Administrativo, saudar as pessoas com quem ele trabalha no dia a dia, seja na Escola de Humanidades, seja no Living, em outras instâncias da universidade. Nós combinamos a nossa sessão da seguinte forma. Após a minha introdução, essa breve introdução, o Chico diria algumas palavras introdutórias sobre a obra e depois nós vamos proceder à arguição da banca, como isso acontece em tese de doutorado, dissertação de mestrado. Nós temos hoje 30 pessoas aqui que vão arguir o candidato, começar por mim. Isso é uma brincadeira, evidentemente. É um momento de alegria, de confraternização, de celebrar a vida, a biografia e a obra do Chico. Chiquinho, querido, a palavra é tua. Drayton, quando você fez o convite para mim que a gente pudesse fazer um diálogo sobre esse livro, meu coração se encheu de alegria. Pela minha admiração que eu tenho por você, pelo meu respeito, pelo meu carinho, pelo meu afeto. E eu estou aqui na PUC hoje, e hoje à tarde eu tentei relaxar um pouco mais para me preparar espiritualmente para esse momento, mas quero dizer que eu estou extremamente emocionado com essas pessoas queridas, vendo os rostos de vocês, a gente se reconhecendo aqui pela tela, as minhas irmãs, meus sobrinhos que estão presentes aqui, o meu vizinho, Júlio, colega Sônia, André, todos vocês, meus colegas de trabalho, as pessoas que são extremamente importantes para mim em toda a minha caminhada. Então, Drayton, meu decano, meu apoiador, meu amigo, acima de tudo, minha referência de humanismo, muito obrigado. Eu me sinto muito honrado por esse momento. Quero começar esse instante na minha vida agradecendo, manifestando a minha gratidão a vocês. E quando eu vejo vocês aqui, eu fico mais feliz ainda. Eu quero agradecer também à EDPUC, especialmente ao professor Luciano de Abreu, a Aline e todos os outros colegas, né, pela equipe de apoio,
pelo respeito, pela competência com que levaram a produção desse livro, desse pequeno livro, e pelo incentivo que eu recebi dessa editora. E a nossa querida universidade, a PUC, né? Eu diria, parafraseando talvez um pouco a Frida Kahlo, hoje de manhã conversei com o Drayton sobre isso, né? Eu diria que aqui na universidade eu sempre posso me demorar, porque aqui está o meu carinho, está o meu afeto, o meu amor, o meu trabalho, o espaço onde também gosto de estar além da minha casa, porque ali eu estou com as pessoas que eu gosto e que têm uma representação muito importante na minha vida. Aos colegas, meus colegas de curso de serviço social que estão aqui, meus colegas do Núcleo de Apoio Psicossocial, meus colegas da PROEX que trabalham aqui comigo, Márcio, Gabriel e os outros, né? Obrigado pelo afeto, pelo incentivo de sempre. Moji Akussan e André, pelo brilhante texto que fez parafraseando esse livro. Eu destaco uma das afirmações que ele fez. Ele diz o seguinte, abre aspas, enquanto estamos nesse intervalo entre nascimento e morte, precisamos despertar para a nossa natureza original. É uma possibilidade, um convite também à nossa reconstrução. A minha família, meus 11 irmãos, eu até contei hoje, viu, Carla, você que está presente aqui, 11 irmãos, que não precisa contar, né? Mas 19 sobrinhos, eu espero não ter errado, 8 sobrinhos netos, meus pais, Aparícia e Maria Carlota, que já são falecidos e continuam sendo a luz da nossa família. Aos amigos, alunos, professores, agradecimento por vocês estarem aqui. Estou vendo a Alessandra aqui da CRA, coordenadora da Coordenadoria de Registro Acadêmico, meus colegas também da Pastoral, da secretaria da nossa escola. Como é importante a gente poder se enxergar com tanta vida nesse momento aqui. Mas eu também quero agradecer a Deus e a todas as divindades que me protegem, que me cuidam, que me guiam, que me dão luz e que me convidam a cada manhã a eu poder me reconstruir também, né? Eu recebi um retorno da Raquel Bernardon, que é a vice-presidente da FIJO e é coordenadora também do PUC Carreiras. Uma noite dessas, ela me mandou um WhatsApp e ela me disse assim que ela estava lendo o livro e que o livro estava sendo um momento de silêncio dela. E eu fiquei muito feliz com esse retorno. Na medida que a Raquel me coloca isso, eu senti também a importância de como as palavras podem ecoar na medida em que a gente permite esse momento de fazer um silêncio. Drayton, querido, meu guia, meu orientador, meu líder, meu decano, meu amigo, não sei por onde você quer começar o diálogo, nós não preparamos nada, nós estamos aqui para dialogar. Nós conversamos hoje de manhã e combinamos que esse será um momento de diálogo onde nós vamos brotar da nossa emoção, do nosso carinho e do afeto por vocês, e muito obrigado por vocês estarem conosco nesse momento. Obrigado, Chico, por tuas palavras introdutórias. Eu começaria com uma frase que eu ouvi há uns 30 anos sobre 3 coisas que marcam profundamente a trajetória de uma pessoa. Um palestrante na PUC disse o seguinte: 3 elementos marcam profundamente a vida de um ser humano: a sua origem, a escolha profissional e a escolha de um estado de vida. Alguns vão ser religiosos, outros vão casar, outros vão ter família, outros não vão ter família. Então, esses 3 elementos marcam profundamente a história de uma pessoa. E o Chico inicia essa magnífica obra, que eu li com muito gosto, com o título
no capítulo 1º, ou primeiro texto, foi preciso sair do ninho. E já que o Chico é de origem alemã, há uma palavra em alemão que é Heimat, que designa terra natal, origem, e um autor alemão chamado Christoph Türke escreveu um livro sobre o Heimat e sobre a perda do Heimat, perda da terra natal. Ele diz o seguinte: nosso primeiro desterro foi a saída do paraíso. Então, o ser humano vivia no estado paradisíaco e abandonou o estado do paraíso. O segundo desterro, saída, teria sido o nascimento. Nós saímos da proteção uterina e vamos para o mundo. Uma terceira saída, ou desterro, como ele coloca, é a globalização, porque nós perdemos as nossas raízes e nos tornamos cosmopolitas. Então, o Chico coloca aqui, na obra dele, a saída de casa. Manhã de fevereiro de 1983, em linha Almeida, Boa Vista do Buricá, no estado do Rio Grande do Sul. Desde a madrugada estava acordado na cama, simples, com colchão de palha de milho. Quando o dia amanhece, ouço passos leves pela casa e observo meu pai Aparício e minha mãe Carlota preparando o chimarrão no fogão a lenha, sem trocarem uma palavra. Aquele silêncio ensurdecedor me fazia ouvir as batidas do coração. E cada gole de saliva era como um copo de água que não queria descer. De repente, ouço o pai dizer para a mãe: hoje o Li vai embora. Li sou eu, Chico. Os dois começaram a chorar. Não tive coragem de levantar e ir até eles. Não suportaria. Chico, querido, compartilha conosco um pouco como foi essa saída de casa, aos 18 anos. Quando eu decidi começar a escrever com o tema saída do ninho, saindo do ninho, o meu objetivo ali era poder trazer alguns elementos da minha história de vida. Se hoje eu, com 56 anos, quero me entender como Chico, como assistente social, e daí é importante também dizer de que lugar nós sempre estamos falando, né? E eu falo do lugar da minha profissão, da minha escolha, que eu fiz com muita felicidade de ser um assistente social. Fiz a minha trajetória aqui na PUC, eu já vou fazer 25 anos de trajetória na PUC em breve. Vou ganhar, acho que a medalha Irmão Afonso também, estou esperando. Eu preciso me remeter imediatamente à linha Almeida Boa Vista Buricá. Ali está o meu ninho, ali está a minha referência, o nascimento de tudo. Nós somos uma família de 12 irmãos e nós éramos muito pobres. As minhas irmãs estão aqui, sabem disso. Eu diria até, se a gente fosse fazer uma análise hoje, a gente poderia até dizer que a gente vivia quase numa extrema pobreza em casa. O pai tinha 12 hectares de terra, a mãe sempre era bastante doente, e com esses 12 hectares de terra a gente vivia, né? Era uma colheita anual de soja e milho, criávamos alguns porcos e galinhas, e com isso que a gente ia, animais, e com isso a gente vivia. A gente vivia, eu acho que a nossa família vivia endividada o tempo todo, porque não tem como sustentar 12 filhos, né, com pouca colheita que a gente fazia. Fora isso, tinha toda uma questão eu diria assim, de estigmatização, porque ninguém acredita quando eu falo, mas meu pai era bugre, a minha avó paterna era indígena, e então o pai só falava português conosco. E a minha mãe era alemã, a mãe falava alemão conosco. Então, isso também criou, de certa forma, um preconceito estrutural na comunidade e tudo mais, mas nada que nos abalasse. A nossa vida foi difícil, e quando eu digo saindo do ninho, foi preciso sair do ninho,
Como é que 12 filhos ficariam se criando naquela comunidade, onde nós precisaríamos também... Eu acho que, na verdade, a gente vivia se reconstruindo a cada dia, a cada momento, a cada necessidade. Porque nós sentíamos que aquilo ali, de certa forma, não era para nós, e que a gente queria mais do que aquilo. E chegou um momento, eu era muito vinculado à igreja, eu lembro que eu era catequista, eu fazia grupo de jovens e vivia envolvido com a igreja e tudo mais. Eu resolvi que eu queria ser irmão palotino, irmãos palutinos, padres palutinos, na cidade de Palotina, no Paraná. Lá eles teriam um seminário aqui em Santa Maria. E eu não tive coragem de dizer para minha mãe que eu queria ir para o seminário. Aliás, para o meu pai. Eu falei para minha mãe que eu queria ir para o seminário. Eu não tive coragem de dizer para meu pai. E quando um dia a gente estava capinando na roça, o pai estava sentado no cabo de enxada e o pai chegou para mim e falou assim: é verdade que você quer ir para o seminário? Eu falei: quem te falou? Ele falou: a mãe. Eu falei: sim, é verdade, eu gostaria de ir. Claro que eu estava também dependendo da licença dele, da autorização dele. E ele falou para mim: eu não tenho nada contra, se você for estudar, porque o pai sempre tinha essa ideia que ele colocava para nós. Eu não posso pagar estudo de 12 filhos. Se alguém quiser estudar, precisa buscar esse estudo, né? Não tem como você pagar para um e tem que pagar para todos. Então, era o senso de justiça que a gente tinha em casa. E eu recebi, naquele momento, toda a carta branca do pai e da mãe. Por mais que o pai e a mãe já estivessem muito idosos, era muito difícil para mim. E daí, pensando na questão, por exemplo, da dor do parto da mãe em dar luz a 12 filhos, naquele momento que eu tive que decidir sair de casa, de certa forma, eu também sentia aquela dor do parto. Porque para quem nunca viveu isso, e para quem vive, sair de casa, tomar uma decisão para buscar um mundo, levantar voo, é muito dolorido. Dói muito. Porque naquele momento eu estava deixando a minha mãe doente, eu estava deixando meu pai idoso, mas eu queria voar. E por que eu consegui voar? Por que eu consegui sair do ninho? Por que eu tive a coragem? Porque eu tive a confiança do pai e da mãe. Eles transmitiram para mim que eu poderia voar e que eu saberia voar. Eu decidi voar, sair do ninho, porque os meus irmãos mais velhos, eles também serviram de referência para mim, porque eles também já tinham saído. Então, se eles podiam voar, souberam, eu também queria aprender. Mas eu tive a outra garantia também, que era mais importante. Eu tive a minha irmã Dalva, que está por aqui, que eu vi agora há pouco, e meu irmão Antoninho, que estavam, né, em casa e que me deram todo o apoio de poder seguir a minha caminhada. E eu fui. E aí eu comecei a voar. E aquela manhã, Drayton, que você relata ali, foi uma das, eu sinto, foi uma das manhãs mais tristes, mais, eu diria assim, mais doloridas para mim. Eu sinto até hoje aquele silêncio ensurdecedor. Eu sinto a minha mãe me encostando nas costas, as mãos da minha mãe me dando um abraço de despedida. E foi muito dolorido. E eu fui. E lá para sair de Linha Almeida, você sobe uma estrada muito pedregulho, muito morro. E é muito difícil ali. E quando você chega em cima, no topo, você olha para trás e você enxerga um belo horizonte. Um lindo horizonte. E hoje, quando eu consigo olhar para trás, eu também olho e enxergo um belo horizonte. E ali eu fui voando. Eu fui para o seminário, depois eu saí do seminário, eu fui convidado para participar de um processo de seleção de missionário da Igreja Católica no Mato Grosso, no Garimpo. Até hoje eu não sei como que eu tive coragem de sair do Paraná, morar no Mato Grosso, no Garimpo, onde eu trabalhei 1 ano e meio com famílias, com um grupo de jovens, dava aula também lá, e a mãe e o pai eram vivos ainda na época. Depois eu saí de lá, daí eu queria fazer uma faculdade, porque eu senti que eu precisava voar mais, aquilo ali era pouco para mim, precisava voar mais, e eu comecei a decidir que eu queria fazer uma faculdade.
mas eu não sabia o quê. Eu lembro que uma senhora disse para mim, eu tenho que ser assistente social. Eu falei, mas o que é assistente social? O que faz assistente social? Tu gosta de ajudar as pessoas, tu tem que ser assistente social. Mas foi o que eu queria ouvir. E daí eu resolvi fazer vestibular para serviço social e fui para Londrina e fiz vestibular em Londrina. Ali eu morei durante uns 5 anos dentro de um abrigo, um orfanato, onde me tornei funcionário depois, enquanto o período que eu fiz a faculdade. Mas o que foi muito decisivo para mim nesse voo, se for imaginar hoje, essa saída do ninho que me permitiu voar para o Paraná, voar para o Mato Grosso, retornar para o Paraná e depois vir para Porto Alegre fazer o mestrado na PUC, onde estou até hoje. Por mais que foi dolorido isso, eu tive que aprender a voar. Eu nunca me permiti voltar. Isso eu nunca me permiti. Eu lembro que quando eu vim para Porto Alegre, em 1994, fazer mestrado, vim com uma sacola de roupa e uma mala de livros. Eu tinha a roupa na sacola e os livros estavam na mala. Eu fui trabalhar num bar, a Narciso Brasil, onde eu servia almoço em troca de uma marmita, isso foi em 94, porque o pouco dinheiro que eu tinha que poupar para pegar o ônibus T1 para vir até a PUC. E daí eu não tinha talher para comer, para fazer a refeição. E eu fui no supermercado econômico que tinha ali na Cis Brasil, ao lado do Bourbon, hoje nem tem mais. Eu fui comprar talher e não tinha talher lá. Aliás, tinha talher, mas eu não tinha o dinheiro suficiente. Eu pensei, bom, na pensão onde eu moro deve ter alguém que joga um talher fora. Eu fui lá procurar um talher na grama. Eu não achei o talher. Eu não achei garfo, não achei nada. E eu fiquei frustrado com aquilo lá, porque eu tinha que comer. Então, o que eu resolvi? Eu deixava um pedaço de carne para comer à noite, e o feijão e arroz, durante 3 meses que eu fiquei morando naquela pensão, eu comia com a régua. Era uma forma de me alimentar. Eu sofri por isso? Não, eu não sofri por isso. Tinha motivos para voltar para Londrina, fazer minha vida lá, de formado, de assistente social. Motivos eu até tinha, mas eu queria ficar aqui, eu queria alçar voo dentro desse mundo da universidade. Então, foi mais ou menos esse voo que eu consegui, esse roteiro que eu consegui percorrer, Drayton e colegas, durante esse período todo. E as asas se tornaram bem fortinhas. Hoje estão até um pouco acima do peso, mas elas se tornaram bem... E tu mencionaste uma palavra muito importante, Chico, que é a palavra horizonte. A nossa existência é marcada por um elemento que aparece num capítulo do teu livro, que é a finitude. Nós não temos um olhar ilimitado. A nossa existência, ela é condicionada, não determinada, mas condicionada pelo nosso horizonte de compreensão. O horizonte é a forma, ou conforma, como eu vejo o mundo, né? E isso fica muito claro no teu livro, caro Chico. Por exemplo, tu cresceste num ambiente rural, no meio da natureza, né? Quem nasce num ambiente assim é marcado pelo entorno também. O ciclo da vida, por exemplo, se mora num lugar onde nós temos as 4 estações, isso marca a pessoa, marca a temporalidade também, a expectativa do que há de vir, né? Se alguém nasce em Porto Alegre, o horizonte é isso, eu posso vir Porto Alegre, por exemplo, a partir da Ipiranga, ou eu posso vir Porto Alegre a partir do Morro Santa Teresa. São modos diferentes de ver. Lá do Morro Santa Teresa, eu vejo 2 grandes estádios. O estádio do Esporte Clube Internacional, perto do Rio Guaíba, e o esporte do Grêmio Futebol Porto Alegrense na Avenida Carlos Barbosa, Olímpico, né? Porque o outro é o estádio da OS, né? Então, o horizonte, né, Márcio, né, Alex? O Finaldi que está conosco também. Então, o horizonte é isso, é o lugar a partir do qual eu vejo a minha história, o meu passado e o meu presente. E, Chico, eu tenho uma curiosidade. Tu falas quando tu saíste de casa, essa experiência de ruptura,
essa experiência dolorosa. E quando voltaste pela primeira vez para casa? Quanto tempo demorou até voltar? Drayton, foi inesquecível, porque eu fui para o seminário e meu pai sempre deixou claro para mim que ele não podia pagar o seminário para mim. O seminário tinha que ser pago, né? Até porque a gente tinha estadia, recebia tudo no seminário. A gente trabalhava um pouco ali, mas tinha que pagar o seminário. E os padres palutinos, o reitor na época, padre Casimiro Faco, padre Egídio Corradini, a Sônia, minha colega coordenadora que está ali, conhece eles também, né, Sônia? Eles nunca me cobraram. E quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz, eu fui trabalhar para pagar o seminário. E essa foi minha prioridade. Até porque eu sempre tive um problema muito sério com o trabalho. Eu sempre achava que eu tinha que trabalhar. Como é que foi voltar para casa? Meu pai não tinha nem dinheiro no primeiro ano para me mandar para eu poder pagar o ônibus de Palutina para Três Passos, né, onde eu pegaria um outro ônibus para Boa Vista do Buricá. E eu não voltei. Foi muito triste no meio do ano, porque todos os seminaristas iam para casa. E eu não pude ir para casa. Eu fiquei no seminário porque não tinha como voltar. Então, eu fiquei até o final do ano, e daí, final do ano, eu lembro até hoje, assim, que a mãe me mandou uma carta dizendo, então, que o pai mandaria o dinheiro da passagem para a conta, eu não tinha conta bancária na época, para a conta do seminário dos padres, e daí eu compraria a passagem com isso. E eu voltei depois de um ano. No bom sentido, eu diria, a gente pode fazer uma conexão com um dos textos aqui, que eu falo bastante sobre o filho pródigo também, né? Mas essa minha chegada em casa, ela foi muito emocionante. Por que ela foi emocionante? Porque quando o ônibus vem de Três Passos, que desce ali no meio do estado de chão, fica longe de casa, dá quase 1 quilômetro. E tu faz curvas ali, passa por potreiro e tudo, e sobe morro. E eu estava subindo o morro, era 2 horas da tarde, o ônibus às 2, e eu estava com a mala. De repente, e ninguém me enxergou de casa. Ninguém me enxergou, sabia que eu estava chegando. De repente, eu ouço um barulho descendo morro abaixo. Quem era? Poeira. Quem era? Bilu. O meu primeiro cachorrinho, que eu não me perdoo até hoje como é que eu consegui deixar o Bilu sozinho, consegui deixar o Bilu. Era um cachorrinho Fox, muito bravo, mordia todo mundo que passava pela estrada. Ele, depois de um ano, ele deve ter sentido o meu cheiro, ele desceu aquele morro fazendo poeira e correu para o meu abraço. Então, foi o primeiro reencontro que eu tive quando eu cheguei, depois de um ano em casa. E, claro, que daí foi também um reencontro com a família, com o pai e a mãe, com meus irmãos que estavam em casa, e também com a própria comunidade, e foi muito interessante. Foi emocionante. Depois, a saída de novo também foi dolorosa, porque eu tive que novamente me despedir. E a despedida, ela nem sempre é muito boa, né? A saudade, às vezes, a despedida marca saudades de pessoas que a gente sempre quer estar junto. E tu falaste, Chico, sobre esse texto bíblico que aparece no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, e se diz que Lucas, diz a tradição que Lucas era médico, e alguns dizem que o Evangelho de Lucas é o Evangelho de um pintor, porque ele descreve as cenas, e muitas mulheres aparecem, inclusive, no Evangelho de Lucas, o episódio de Marta e Maria, por exemplo, a visita de Maria, sua prima Isabel, vários encontros acontecem nesse Evangelho. E vocês lembram da história, um homem tem 2 filhos, assim que começa o texto. O mais novo vai embora, o mais velho fica em casa, o mais novo vai embora e pede a parte da herança, gasta. Então, nós traduzimos, esses títulos desses textos bíblicos não são bíblicos, foram colocados depois. Então, em português é o filho pródigo, em alemão se diz der verlorene Sohn, o filho perdido. E um dia ele retorna para casa e é acolhido pelo pai. Interessante, Chico, que nesse texto não aparece a figura da mãe, que é uma figura importantíssima no teu livro.
E há autores que dizem o seguinte: nesse abraço que o pai dá ao filho que retorna, a acolhida daquele que se perdera, vamos dizer, e volta, aparecem fortes traços femininos e, mais especificamente, maternos. Como é que tu vês isso um pouquinho, Chico? Então, a parábola do filho pródigo me chama muita atenção. Tanto que eu escrevi 2 textos aqui no livro. Um deles chama-se Todos somos filhos pródigos e nos lançamos ao mundo. Pense, então, problematizando um pouco isso, qual foi a principal luta do filho pródigo. Por que ele saiu de casa? Ele foi em busca de quê? O que ele buscou, o que ele quis? A cena que o Noah pinta da parábola do filho pródigo, do pai com aquele manto todo, né, os braços abertos, o filho pródigo então, que saiu de casa e não tinha mais nada para sobreviver, nem a lavagem dos porcos lhe ofereciam para ele poder se alimentar, então ele resolveu voltar para casa. Tem uma coisa que chama muita atenção na pintura, que são os trapos de roupas que ele está vestido, mas ele permanece com a espada, que é o símbolo da nobreza da época, que tem a ver também com a identidade dele, né? E como você diz, Drayton, o pai faz todo aquele papel materno do acolhimento, né? Que acolhe, que é afetivo, que perdoa, que até chama a atenção do filho mais velho, que chega rebelde. Como é que eu fico o tempo todo contigo trabalhando na lavoura, na agricultura, parece que é a agricultura que fala ali, para mim você nunca fez uma festa, você nunca matou um animal, um servo sequer, e parece teu filho que saiu, gastou todos os teus bens, ele volta e você faz uma festa. E o filho ficou todo revoltado com isso. E o que o pai diz? O meu filho estava perdido. E ali o filho retorna. Conversei com a minha colega Márcia hoje de manhã, e a gente comentou um pouco sobre o livro, e a Márcia me colocou o seguinte, eu falei com ela também sobre isso, e ela me colocou o seguinte: será que tudo que a mãe representava ali, esse filho pródigo não levou com ele e fez com que ele voltasse para casa? Ao mesmo tempo, esse pai que acolhe, né, ele também representa Deus, pai que acolhe, que perdoa e tudo mais. Eu acho a grande questão que a gente precisa trazer para o nosso contexto hoje, quem é que nós queremos ser? Na nossa vida, nosso relacionamento, na família, no nosso trabalho, seja lá nas relações que a gente estabelece. Eu sou o pai que acolhe, que perdoa, que fica feliz que avista que o filho perdido vem de longe, faz uma festa quando se reencontra. Será que eu sou esse pai que tem a capacidade de perdoar, de acolher? Será que eu sou o filho mais velho que trabalha, que rala o dia todo e que acha que não recebe nada, e que acha que não recebe nada, e que acha que não recebe nada, e fica jogando na cara do pai ou na cara de alguém? Como é que você cuida do teu filho que se perdeu, isso e aquilo, e você faz a festa para quando ele volta? Ou será que eu sou o filho pródigo que é capaz de sair, voar, buscar outro mundo, cair em si, reconhecer-se, porque o ato dele voltar para casa é também um ato de se reconstruir. É também um ato dele se reconhecer na sua condição humana de que ele precisava voltar para o ninho. E ele voltou para o ninho. E ali ele encontrou quem lhe deu a vida. E ali foi a possibilidade dele se reconstruir. Então, quais desses 3 personagens eu sou ou eu quero ser, interpretar na minha vida hoje? Eu acho que tem vários aprendizados com tudo isso. Talvez um que eu destacaria mais é poder dizer que
Para onde que levou a luta do filho pródigo? O que que ele ganhou com isso? Ele se lançou ao mundo. E a gente percebe o quanto o mundo hoje ele nos convoca. Por mais que a gente está em casa, no isolamento, no home office, o mundo continua nos convocando a sairmos de nós mesmos para vivermos aquilo que o mundo coloca, aquilo que para vivermos a vaidade, para vivermos a cobiça e tudo mais. E eu posso até saber pegar meu carro para voltar para casa. Agora, será que eu sei o retorno para mim? O retorno para Chico, voltar para mim, para minha identidade, para o meu templo sagrado, que é o meu ser? Será que eu sei o endereço para isso? Ou será que eu sempre estou fora de mim? Eu acho que o maior aprendizado que a gente pode tirar dessa parábola do filho pródigo é o perdão, é acolhimento, e, principalmente, aquilo que o filho pródigo aprendeu, o caminho para ele voltar para ele mesmo. Porque ele voltou para ele mesmo. Ele foi em busca da reconstrução dele. E se a gente for analisar um pouco, relacionar com o contexto, o mundo que a gente vive hoje, com a pandemia e tudo mais, eu ainda sou do tempo quando a gente ouve muito dizer que eu cuido da minha vida e você cuida da sua. A gente ouve dizer isso. Às vezes, na raiva, a gente até consegue dizer isso. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. Quando a gente pensa as nossas relações, tudo que nós passamos em 2020, para a nossa geração, um ano sem precedente, essa afirmação ela deve cair por terra. Porque se eu me cuido hoje, eu não me cuido só para mim, eu também estou me cuidando para o outro. E o outro precisa se cuidar para cuidar de mim. Esse também é um caminho de retorno para nós mesmos. E daí pensando, será que não fomos todos um pouco, será que não temos todos um pouco de filho pródigo? Que saímos de casa, saímos do nosso habitat sagrado, nos lançamos ao mundo e quando queremos voltar, a gente muitas vezes não sabe o endereço. O filho pródigo soube. E ele voltou. E daí, Eduardo, quando você me fala do sentido da mãe que está muito presente, eu enxergo nesse pai a representação do acolhimento. É claro que o pai está ali como a figura que acolhe e tudo mais, mas aquele pai também poderia ser a mãe. E ele pode ser a mãe. Quem escreveu ou quem relatou também pode ter substituído a mãe pelo pai, mas pode ter sido a mãe também, né? Porque ali, aquilo que a gente já conversou, o pai geralmente, quando acontece isso, o pai geralmente é a razão, né? Você saiu, você gastou meus bens, e agora você volta, isso e aquilo. Calma, velho, calma, vamos devagar, vamos escutar o filho. Esse é o papel, geralmente, da mãe, do afeto do coração. E foi exatamente isso que o pai fez. Mas também, eu acho que, independente se é a representação do pai ou da mãe, o importante é que a gente possa aprender com essa parábola que a gente precisa sempre voltar para casa. Seja para a nossa casa física ou seja para o nosso templo sagrado de infinitos significados que nos dão a vida. E, Chico, eu, olhando o título do teu livro, a capa, eu lembrei de um livro com o título O Sentido da Vida, de Valfredo Tepe, e lá ele apresenta aquela linda imagem de que a vida é semelhante a um livro, a uma biografia, e é uma biografia que permanecerá sempre inacabada. Nós um dia pararemos de escrever e nós não sabemos nem o dia, nem a hora, ou como diz aquela inscrição latina, mor certa, hora incerta. A morte é certa, a hora é incerta. E Valfredo Tepe diz que as primeiras linhas desse livro não foram escritas por nós. Então, eu interpreto esse nada está escrito no teu livro como
nada está escrito por mim. Mas outras pessoas escreveram alguma coisa. Quando eu me dou conta da minha existência, eu já tenho um nome que eu não escolhi, eu já tenho um lugar de nascimento que eu não escolhi, eu já falo um idioma que eu não escolhi. Tudo isso foi me dado por aqueles que me precederam. E aí, a partir de um determinado momento, eu começo a escritura dessa biografia. E, segundo o autor, não tem como apagar o que escrevi. O que eu escrevi, escrevi. Eu posso até retomar o que eu escrevi, mas eu não posso mais apagar. Então, eu gostaria de te perguntar, Chico, sobre isso um pouco, sobre o papel do ser humano como aquele que escreve a sua existência, essa noção de autoria existencial. Não deixar que os outros escrevam o livro da minha vida, escrever com os outros, mas ser autor, não se deixar levar. Aquilo que nós chamamos, e tu conheces muito bem do contexto filosófico e teológico, da massificação. Uhum. Eu aprendi no meu mestrado e doutorado, e mesmo na graduação também, com a fenomenologia de Husserl, quando Husserl diz que a nossa consciência ela é sempre consciência de algo. Bom, ela não é abstrata, ela é consciência de quê? Ela é consciência da nossa história, né? Da nossa história, dos nossos sonhos, até dos nossos vazios, né? Das nossas angústias, né? Aquilo que o Sartre fala que o homem é angústia, o homem é o projeto, mas não é angústia, aquela angústia que a gente vive no peito, né? Que fica, todos nós já sabemos o que é. É aquela angústia que me move para frente, que me coloca em movimento, que me coloca como projeto. É isso que o Sartre nos coloca. E o Husserl fala que a nossa consciência ela é sempre consciência de alguma coisa. Bom, ela é consciência de quê? Ela é consciência das minhas relações, né? Ou seja, a minha consciência ela também se constrói no plano das relações sociais. E quando você fala, quando eu penso dar esse título, reconstruir se nada está escrito, eu quero dizer aqui com muita tranquilidade, com muita transparência e alegria também. Eu sempre fui cristão e isso para mim é importante. Isso para mim, Chico, é importante, porque me criei assim, esses valores, princípios eu absorvi. Mas eu também tenho um monge budista em casa. Né? Eu aprendo com o monge budista, eu aprendo com monja Coen, e eu aprendi muito com o budismo, que eu brinco com a monja Coen, eu digo que o budismo me ajuda a tornar um cristão melhor, e ela dá risada. Porque quando a gente pensa que, quando eu digo que nada está escrito, eu preciso saber me posicionar diante da minha vida. Por mais que meu nome foi pensado para mim, a religião foi pensada para mim, outras instituições foram pensadas para mim, mas se eu pensar simplesmente que tudo isso está previsto na minha vida, eu nunca vou conseguir sair da minha zona de conforto. Eu preciso aprender, eu acho que isso é um aprendizado constante. Eu estou vendo aqui que tem alunos da nossa disciplina de terça-feira à noite. Eu vi a Priscila está aqui, eu vi o João antes também da administração. A gente tem uma disciplina de construção social do sujeito. Eu preciso me construir diante dos desafios que me são colocados. Quando digo que nada está escrito, porque se eu fosse entender que tudo está escrito, e eu, Chico, não acredito em destino, porque eu acho que o destino é fatalista. Bom, se o destino existe, então, o que eu vou fazer com o Covid? Vou me cuidar, não vou me cuidar? Vou cuidar das pessoas, sabe? Agora, eu preciso ter uma atitude responsável frente a isso. É chato ficar usando álcool gel o tempo todo? É claro que é chato. Ficar usando máscara e fico imaginando as mulheres que gostam de usar batom e não podem, às vezes, usar por causa da máscara, né, Márcia? Então, assim, como é que a gente se posiciona diante disso? Né? Qual é a minha atitude? Eu entendo, quando eu falo, que eu aprendo isso com o budismo, do aqui e do agora. E daí tem um pouco a ver também, Draito, com o que tu falaste antes, que eu não desenvolvi muito na resposta, sobre a questão da finitude da vida.
Eu sou uma pessoa que eu tenho 56 anos hoje, e eu diria assim que até os 50 anos eu me preocupei o tempo todo com a minha vida eterna. Onde que é a vida? Tanto que eu escrevi um texto aqui, onde acontece a vida eterna? Vida eterna, me preparar, e eu ia muito para a questão da meritocracia, do mérito, né? E aos poucos eu fui aprendendo também que, bom, eu quero ir para a vida, quero ir para o céu, quero continuar a minha vida depois, tudo mais, eu quero. Mas para isso eu preciso viver meu hoje. Eu preciso saber me posicionar. Eu não posso me acomodar entendendo ou pensando que nada está escrito, que tudo está escrito. Isso me torna uma pessoa irresponsável em momento algum, em hipótese alguma. É exatamente a responsabilidade que eu tenho com a minha história e com o meu hoje. Como é que eu me posiciono diante daquilo que precisa ser mudado? Isso também tem a ver com a minha profissão. Isso também tem a ver com a minha história de vida. E quando a gente pensa um pouco, quando eu falei antes de que lugar que nós estamos falando, estou falando da minha profissão também, como assistente social, eu preciso também entender que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me posicionar diante de uma identidade profissional que eu assumo. Mas quando eu penso que nada está escrito, não é contradizer ou contrariar qualquer sagrada escritura, ou tem nenhuma relação com isso. O que eu estou querendo dizer é que, diante de toda a vida que eu preciso projetar, nós precisamos nos posicionar diante dela e fazermos o nosso trajeto, a nossa trajetória, os nossos passos, passo a passo, para que a gente possa construir esse caminho que não existe. E, Chico, se tu me permitires, eu vou citar uma obra não do autor do livro, mas do prefaciador. Então, eu peço licença ao monge Yakuza, querido André, que nos prestigia com sua amabilíssima presença. O André, o monge Yakuza, escreve no prefácio: vida, morte, nas palavras do mestre Dogen, fundador da ordem Soto do budismo Zen, é assunto de suprema importância. E Chico, tu que és um promotor abnegado da vida, tu mencionas no teu livro um encontro com a morte. E tu disseste que naquele capítulo nós precisamos falar sobre esse tema. E o encontro com a morte, um dos encontros com a morte no teu livro é uma experiência do suicídio. Acontecia aqui no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, no município de Harmonia, quando uma pessoa falecia e não era membro da igreja, os sinos não soavam e a pessoa era sepultada não no cemitério da igreja, mas fora. Era uma espécie de punição post-mortem ao falecido e uma advertência aos que sobreviveram, que viviam ainda. Olha, se vocês praticarem isso, vocês também receberão essa punição post-mortem. Chiquinho, um pouquinho sobre a questão da morte e esse caso que eu relato. Que está no teu livro, né? Uhum. O tema do comportamento suicida, e meus colegas do Núcleo de Apoio Psicossocial estão aqui presentes, é um tema que me desafia, é um tema, eu digo, é um tema que eu gosto de estudar. Carla está aqui, o Rafael, o Cataldo também, a gente trabalha muito isso. E eu fico muito mais tranquilo também hoje que a gente pode discutir isso na nossa universidade. Eu sou do tempo ainda que, alguns anos atrás, quando a gente queria distribuir aqui folder dentro da universidade, folder, por exemplo, para prevenção à AIDS, não era bem fácil assim, não era tão facilitado. E hoje a gente discute esses temas com muita transparência, porque a gente entende a nossa universidade conectada com o mundo real, e o mundo real é esse aí, né? A nossa universidade, ela não está privada entre quatro paredes, Ipiranga, Bento, Cristiano Fischer e a outra rua do lado ali, tem a outra comunidade. A nossa universidade discute temas que são do cotidiano, contexto.
Mas por que também me atrai esse tema e me desafia? Quando eu era muito criança, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 6 ou 7 anos, aconteceu, mas vocês imaginam isso em torno de 50 anos atrás. Numa comunidade alemã, no interior, não era em Linha Almeida que aconteceu, numa comunidade do município de Boa Vista. Um rapaz, ele foi acusado de matar, de violentar uma menina. Acho que era menor, se não me engano. Era menor de idade. E a comunidade começou a pressioná-lo, para assumir e tudo mais. Não me lembro se ele foi punido ou não. Não me lembro dessa história muito. Mas o que eu me lembro é que ele se suicidou. Ele se enforcou. E o enforcamento é uma das estratégias, das formas do suicídio, uma das mais cruéis, que mais fere, que mais dói, que tem uma representação muito cruel em cima disso. E daí, quando tu fala que os sinos não batiam, é exatamente isso. O que aconteceu? Eu lembro que perto de casa passou um caminhãozinho com a carroceria aberta e a mãe falou para nós que eles estavam carregando esse rapaz para levar para o cemitério. Porque ele se suicidou. O que aconteceu com isso? Quando uma pessoa se suicida, não é necessariamente a vida que ela quer tirar. O que ela quer eliminar é a dor insuportável e, com isso, consequentemente, ela tira a vida também. Porque quando pensamos em suicídio, o assassino, a pessoa que tira a vida e a vítima são a mesma pessoa. E isso é muito cruel quando nós pensamos esse tema na ótica da condição humana, do fortalecimento, da potencialização da vida. Esse rapaz, ele não teve direito a um velório, ele não teve direito a uma extrema-unção, não teve direito a um enterro, ele não teve direito sequer à despedida da família. E hoje o tema do comportamento suicida e da ideação suicida, ele é um tema que nós precisamos discutir, porque ele revela o sofrimento humano, ele revela a condição humana que se constitui a partir de um sofrimento invisível, né, onde a pessoa opta em eliminar, em tirar esse sofrimento, porque ela não suporta mais, e com isso, consequentemente, ela acaba tirando a própria vida. E quando a gente consegue chegar diante de uma pessoa que está prestes a praticar o suicídio, ou a gente consegue salvar essa pessoa, tirar ela dessa condição, a gente não precisa de muita coisa, gente. A gente não chega ali, a gente não precisa chegar, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer uma avaliação, isso e aquilo. O que a experiência nos mostra, e meus colegas do Núcleo de Apoio Psicossocial estão aqui, o que a experiência nos mostra, quando nós nos encontramos com essas pessoas, nós precisamos estar presentes. E o silêncio basta. Quando a pessoa consegue nos sentir, quando a pessoa consegue sentir a nossa presença, eu poder dizer para ela no olho, eu estou aqui contigo. E ter a paciência, e ter a calma de recuperar com essa pessoa os sentidos e a gente poder fazer os encaminhamentos médicos necessários posteriormente. Então, realmente, Draito, assim, é um tema que hoje se fala até pouco sobre a questão do suicídio, acho até em vista a questão da pandemia. Isso não significa que o suicídio ele não esteja acontecendo, porque a gente sabe que ele está acontecendo, né? E daí eu diria assim que tem alguns textos aqui que eu escrevi que falam sobre isso, que tratam sobre isso, também que a gente pode vincular, como, por exemplo, a morte social que antecede a morte física, ela tem uma relação com isso. O outro texto que eu escrevo, quando a dor interna é maior do que a dor da vida. Comportamento suicida, vamos falar sobre isso, né? E por ali vai. Então, eu acho que são temas que a gente precisa discutir, precisa refletir, porque nós, como humanos, nós somos cuidadores. Nós somos cuidadores, e principalmente, eu acho que esse é o principal aprendizado que precisamos construir com essa pandemia toda.
Vamos reaprender um pouco mais os nossos sentidos de vida, as nossas atitudes. E a gente não só cuidar da nossa vida, mas também cuidar da vida do outro. Cuidemos da vida do outro e cuidemos da nossa vida também. Porque, senão, nós vamos morrer também com tudo isso. Usar uma máscara, lavar a mão com álcool gel, manter uma distância sem se fazer ausente, mas manter uma distância, se fazer presente, como nesse momento nós estamos aqui, significa cuidado com a vida. Significa cuidado com a vida. E daí realmente cai por terra quando eu penso que cuide da sua vida, que cuide da minha. Eu cuido da sua vida, você cuida da minha. Eu acho que se a gente conseguir sair dessa pandemia com esse aprendizado, realmente a gente não vai ter um novo normal. A gente pode investir mais em outras relações que vão nos agregar muito mais e que vão nos dar condições muito mais humanas e vão nos dar um reconhecimento da nossa condição humana, da nossa espécie humana, da nossa identidade. Caminhando já à conclusão da nossa sessão, ainda mais um pedido de manifestação do Chico. O Chico tocou num tema agora que o caracteriza. O Chico usou a palavra reconhecimento. E essa palavra, na filosofia atual, ela está bastante em alta. Há um autor alemão que já esteve na PUC, que escreveu um livro chamado Luta pelo Reconhecimento, Kampf um Anerkennung, o Axel Honneth. E nós geralmente falamos de reconhecimento em relações simétricas, por exemplo, relações, às vezes, na vida familiar, com o parceiro, mas também há uma série de relações nas nossas vidas que não são simétricas, que são assimétricas, que significa, então, um reconhecimento incondicional do outro. E o Chico traduz isso na obra dele através da palavra compaixão. Compaixão. Então, Chico, quando o Axel Honneth fala na luta pelo reconhecimento, ou a busca do reconhecimento, ele cita o Winnicott, que fala dessa experiência do reconhecimento da mãe que amamenta uma criança, e a criança, ela se vê nos olhos da mãe que amamenta. É como se fosse um espelho, e ela vai adquirindo subjetividade ao ser vista, ao ser percebida por alguém. Então, essa experiência fundamental do ser humano, do ser com. O ser humano não é um ser isolado, ele é um ser relacional. Isso aparece muito no teu texto. Redes de apoio, pertencimento. Né? Então, é uma ilusão moderna essa afirmação do indivíduo ilimitada, afirmação do indivíduo, como se ele não estivesse envolto em laços, em contextos de copertencimento. Né? Uma vez eu fui a uma festa na tua casa, do grupo de serviço social, e o André depois me mandou, através de ti, a playlist da Beth Carvalho, que tocou naquele dia lá, grande filósofa brasileira, Beth Carvalho, e lá na playlist está a música Ronda, Andança, perdão, Andança, e lá ela diz: rodei de roda, andei, dança da moda, eu sei, cansei de ser sozinha. Então, Chico, eu pediria uma palavra conclusiva tua sobre essa dimensão do ser humano. Nós estamos fazendo essa experiência agora do copertencimento, do pertencimento. Nós estamos aqui contigo. Tu não és sem nós. Nós não somos sem ti. Um pouquinho mais sobre essa experiência do copertencimento. Quando eu fiz a minha tese de doutorado em 2001, eu lembro que foi 2001, acho que foi em 6 de setembro de 2001 que eu fiz a defesa. Eu escrevi sobre o sentido das teias e redes sociais para pessoas soropositivas.
daí eu fui estudar sobre redes e fui aprender e aprendi também qual é a importância das redes. A gente fala muito em redes sociais hoje. E redes sociais hoje são interpretadas como o Facebook, Instagram e outras tudo mais. Na época, se falava em redes sociais, as redes presenciais que a gente estabelecia, né? Que a gente estabelece. Né? E aí eu aprendi também com tudo isso da importância do significado. E daí, assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou um assistente social que trabalha na linha dos significados. E eu me movo a partir dos significados. Né? E é isso que me move, é isso que me dá energia, e é isso que também me aproxima de determinados referenciais e tudo mais. A importância das redes, seja uma rede primária, seja uma rede secundária, importante que nelas e com elas nós temos sempre os nossos aprendizados relacionais. A gente aprende com todas as relações que nós estabelecemos. Talvez vocês vieram hoje para assistir uma live, um lançamento de um livro. Vocês não têm ideia da dimensão, da importância de cada um de vocês presente nesse momento, estarem comigo, com o Drayton, nesse momento. O significado que é isso. Isso, para mim, é rede de relações. Isso, para mim, é significativo. Isso, para mim, é o que nos compõe e que nos confirma naquilo que nós construímos. Ninguém está aqui por obrigação, né? A gente está aqui porque a gente quis vir. A gente está aqui porque esse momento é significativo. Então, o fato de ser significativo confere a cada um de vocês uma importância vital na minha vida. A minha rede de relações, a nossa rede de relações. E quando eu falo na minha, eu estou falando na minha família, estou falando no meu grupo de amigos, no meu grupo de colegas e nas pessoas, enfim, que fazem com que Chico seja quem Chico é. Eu não consigo me conceber, eu não consigo me entender isolado ou desvinculado disso tudo. Para mim, os significados, os sentidos, eles são de extrema relevância. E quando o Drayton fala aqui, Drayton, sobre a questão da compaixão, e eu preciso dizer isso para vocês também, isso também aprendi em casa com o monge Yaku-san. Isso também aprendi um pouco mais com o monge Koen. Não entender a compaixão simplesmente por uma piedade, ou nem no sentido religioso, mas compaixão no sentido de poder olhar para a pessoa, no caso, por exemplo, de uma pessoa que tenha comportamento suicida, poder dizer para ela, eu tenho compaixão de ti, eu estou contigo, eu componho contigo. Aí nós estamos falando de compaixão, estamos falando de ajuda, estamos falando de empatia. E se é isso que a gente é capaz de fazer na nossa vida, é isso que eu quero fazer da minha vida para o resto de todos os meus anos, os meus dias. É trabalhar com cuidado humano, é trabalhar com relacionamento humano, é trabalhar com cuidado com a vida. Tudo que tem vida clama por cuidado. A grama que nasce, a florzinha que nasce. Aqui na sala da ouvidoria, estou na sala da ouvidoria, eu tenho várias plantas aqui. E quando eu fiquei um tempo em casa, quando eu estava com o Covid, então as plantas ficaram meio tristinhas. Eu voltei para cá, comecei a dar água para elas, a samambaia está a coisa mais linda. Tem uma palmeira, as violetas são coisa mais linda. Roubei até algumas da pastoral que estão ali, estou cuidando, mas elas estão muito lindas. Então, elas precisam de cuidado. Os nossos bichinhos de estimação precisam de cuidado. A nossa vida precisa de cuidado. Então, eu quero continuar trabalhando para sempre no cuidado com a vida, porque eu acho que é isso que me confere significado e confere sentido de vida. E oxalá, tomara que eu possa contribuir para que outras pessoas possam também se confirmar nesse significado e sentido de vida. Vocês percebem que eu pego a palavra e não largo. Desculpe, Drayton. É um prazer te ouvir, Chico. Foi um prazer te ouvir, conviver contigo nessa horinha, aproveitar esse instante de comunhão contigo, de partilha contigo.
Eu só posso recomendar vivamente a leitura desta extraordinária obra. Quem não teve a oportunidade ainda de lê-la, recomendo vivamente. É um belíssimo livro que está aqui, sempre presente na minha mesa nas últimas semanas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, de todas que nos prestigiaram nesse final de tarde, início da noite. Gostaria de desejar a todos um bom descanso, para os que estão ainda em trânsito, um bom retorno para casa, e que o exemplo do nosso querido amigo Chico nos inspire no nosso empenho pela vida, pelo cuidado. Uma boa noite a todos e parabéns, Chico, pelo livro e pelo que tu és. Drayton, antes de encerrar, me permite ainda, eu preciso te dizer, eu tenho essa necessidade de dizer. Eu já falei antes, no começo, no início da nossa fala, da importância tua na minha vida, da importância tua na nossa escola de humanidades, da referência que você é, da honra que foi para mim poder ser conduzido, ser, em momento algum, questionado, mas com essa escuta sensível que você teve com tudo isso. Muito obrigado, te agradeço de coração. E muito obrigado a todos vocês, então, que estiveram conosco até esse momento.